mas no fim dá tudo certo. Desculpa, tá? A gente estava aqui já conversando, batendo papo, e o pessoal acabou entrando aqui, o Raniel entrou, a gente deu boa noite e não percebeu, porque não tinha áudio aberto, não tinha imagem aberta. A Cláudia também estava com a gente aqui, nós já demos boa noite e ela não percebeu porque o áudio estava fechado e a imagem também. Mas enfim, tá bom, estamos aí. Então, boa noite de novo, Rani. Boa noite, Cláudia. Estamos aí e a gente erra, mas a gente acerta também. E tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que a mensagem chegue, entendeu? E que a gente possa bater esse papo. Isso aí é o mais importante. O meu óculos, como sempre, muito limpo. Pois é. Entendeu? Coisa mais linda do mundo. Só né? lembrando vocês, tanto do meu canal quanto do Eliseu, que esse é o momento de pedir biscoito. Esse é o momento que a gente tem que lembrar vocês, que se vocês não são inscritos ainda, mesmo quem vai assistir o vídeo depois, se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você achou relevante o vídeo, deixa o seu comentário para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante para ele poder divulgar para mais pessoas. Exatamente. Mesa nova no estúdio, topzera, Né? brilhosa. Quem será que fez, né? Quem será que fez? Quem será que fez? Quem será que fez? Foi Bombril mil utilidades, né? Foi o Eliseu que fez a mesa. Esse quadro novo aqui também. Além de psicanalista, artista, o que mais? Doido. Quase. Eu ia falar outra coisa, mas... Quase. Quase doido. Quem tá aqui? Fabiana tá com a gente. Boa noite, Fabiana. A Fabiana é difícil vir porque ela é enfermeira e é muito bom que ela esteja aqui com a gente. O áudio tá legal. E aí, gente? Manda pergunta. Eu não sei se deu pra Cláudia ouvir, mas a questão dessa semana que estava na caixinha, que estava lá na caixinha foi: por que não consigo confiar nas pessoas e o que posso fazer para mudar isso? Então, aí a gente devolveria essa pergunta com uma outra pergunta, que isso é sempre importante. O porquê eu não consigo confiar nas pessoas? Quais são as minhas experiências com as pessoas? Quais são os fatos que aconteceram na minha vida que me fizeram desacreditar das pessoas? Então, como é uma pergunta de caixinha, a gente não sabe o contexto, né? Então, a gente pode falar, né, conjecturando, né, ali utilizando hipóteses. Então, diante das hipóteses apresentadas, a gente pode, né, levantar algumas questões aí. Então é sempre por aí, para a gente poder entender, numa terapia, a gente sempre vai ter o questionamento, né? Eu não confio nas pessoas, ok. O mundo é tão ruim assim, o mundo é tão mau, tão feio, tão sujo, tão podre. A primeira questão: quem foi a pessoa mais importante da sua vida que te traiu e te fez perder a confiança em todas as outras? São as decepções, Quando vem uma pergunta dessa, a gente vai entender que existe muita mágoa. Né, gente? Isso aí, quando eu falo a pessoa que você mais for, pode ser um parceiro de relacionamento, pode ser pai e mãe, pode ser um irmão, né? Tem várias hipóteses, né? Alguém que seja importante na vida dessa pessoa e que traiu ela de alguma forma, magoando, né, ferindo os sentimentos dela, fazendo algo que ela não gostou e que se sentiu traída, né? Sei lá. Exatamente. A Cláudia está dizendo que gostou e que foi a primeira coisa que ela observou, a mesa. Top, Cláudia. Essa mesa que eu passei uma semana fazendo ela. Tem um monte de coisa aqui, um monte de detalhe, muito legal. Vocês precisam conhecer pessoalmente. Vamos agendar. Boa noite, o Raniel mandando boa noite de novo pra gente, que legal. Nossa, só tem Eliseu aqui. Boa noite, Eli. Raniel, não me cria problema, manda um boa noite Sheila aí, porque senão depois alguém fica chorando, entendeu? Chorando não muito. Precisa. Aliás, eu vi no meu YouTube, hoje tá fraquinho, né? O pessoal tá de férias mesmo, né? Tá de férias mesmo. Cadê a galera? Vambora, galera. Né? Tá de férias mesmo, povão.
O Raniel não mandou boa noite, mas mandou mesa linda. Beijo. Obrigado pela mesa linda, Raniel. Valeu, valeu. Vamos ter um tema. Vamos pensar aí o que a gente vai falar. Tem tanta coisa dentro da Então, psicanálise. mas aí você não quer, né, desenvolver mais sobre esse tema aí do confiar É nas pessoas? basicamente isso. Não tem, você tem que olhar para os seus traumas. Né? E Porque eu acho você não confiar em uma pessoa, tudo bem, aquela pessoa me enganou, aquela pessoa me traiu, seja marido, amigo, seja lá quem for, me traiu. Beleza. Outra coisa é você generalizar isso para o mundo como se o mundo fosse um lugar de tragédia, de pessoas que querem engolir umas outras, se bem que eu acho que é bem nisso também, entendeu? É que eu tô assistindo os Vikings. Então, quando você assiste os Vikings, você entende que o mundo é um lugar podre, sujo, trágico, traição, morte, inveja, ganância, É por isso que eu não assisto desgraça. Mas Mas só para a gente entender, não perde seu raciocínio, porque veio um negócio legal, só para a gente entender. Queira ou não, essa foi a formação da humanidade. Né? Os vikings, eles foram colonizadores, eles tiveram em diversos lugares da Europa, guerrearam muito, conseguiram, né, essa colonização, né, na base da morte, da guerra, da invasão. E isso que a gente está falando de um tempo recente, não é um tempo tão distante assim. E aí o que acontece? Se a gente for puxar a linha de Jung, a gente vai pegar o inconsciente coletivo, a gente é isso, a gente é esse ser primitivo. Nós podemos estar num processo de evolução, de crescimento espiritual, moral, mas nós temos essa essência do caçador, do matador dentro da gente. Então, se é para eu ter vantagem e ferir a Sheila, eu prefiro que a mãe da Sheila chore do que a minha. Então isso vem muito do inconsciente coletivo. E aí faz meio que sentido com o pensamento dela. Mas hoje a gente consegue levar isso com certa leveza, né? A gente não tem algo assim tão explícito, apesar de estarmos vivendo na própria Rússia, onde aparece ali nos Vikings, né? Hoje nós estamos vivendo novamente isso, inclusive quando aparecem os russos nos Vikings, eles estão exatamente em Kiev, que hoje é uma cidade disputada pela Rússia na Ucrânia, né? Dentro dessa guerra toda. Então, nós ainda temos muito disso, né, da dominação, do poder. Mas aí a gente está falando do ser humano absolutamente egoísta, do ser humano que busca o poder a qualquer custo. Esse instinto bélico é que muitas vezes causam, né, as traições, você está querendo dizer, não é? Eu ia te interromper para mandar um beijo para Fabiana, que ela foi muito educada e mandou, né, uma boa noite para mim e disse que eu sou muito linda. Obrigada, Fabiana. Igualmente, lindona. Aí o Raniel manda de novo. Boa noite, Eli. Adorei sua camisa. Nossa, Raniel, tá pegando mal isso aí, viu? Tá pegando mal, hein, cara? Raniel, bonita camisa. Ó, tá ficando feio pra você, Raniel. Tá não, Raniel. Fica tranquilo que não tem nada pegando mal, não. E aí? Os Vikings mostram muito isso. Se a gente for pegar o inconsciente coletivo de Jung, que diz que a gente é o reflexo não somente do que a gente vive, mas a gente é o reflexo também inconscientemente de tudo que a humanidade viveu, então ele tem razão. Então a gente pega, por exemplo, vamos analisar isso. Eu conversei essa semana com uma pessoa e ela disse assim, eu não quero ser mãe. Ela tem 45 anos, eu nunca quis ser mãe, eu não vou ser mãe. É um propósito meu de vida, é uma decisão minha. E eu falei, e a gente conversando o quanto ela foi criticada por causa disso. Entendeu? As pessoas chamaram ela de egoísta, que onde já se viu que ela não trazia uma criança ao mundo, que ela tem o dom de ser mãe e ela não vai usar.
percebe o inconsciente. Não, você tem que ser mãe. Você é mulher, você tem que ser mãe. Não, você já nasceu para isso. E aí quando você pensa um pouco fora da caixinha, cria polêmica. As pessoas não aceitam isso. Como é que pode? Como é que você não vai ser mãe? Como é que a sua mulher vai trabalhar e você vai ficar em casa cuidando dos filhos? Você é maluco? Não, o homem é que é o provedor. Como assim você não vai ter religião? Você é doido? Você tem que acreditar em Deus, seja lá o Deus que você... Não, você não pode ser ateu. Você não quer ter carro? Como assim todo mundo quer ter carro? Você quer só andar de Uber? Como é que pode? Então tudo que é diferente choca as pessoas, porque a gente vem nesse processo de ter um padrão de pensamento, um padrão de vida. E as pessoas precisam parar de querer, né, opinar ou querer decidir, né, o que elas acham que é melhor pro outro, né? Porque tudo bem ela não querer ser mãe, eu concordo plenamente. Se eu tivesse essa cabeça há uns anos atrás, oh meu Deus. Pensar diferente vai ser sempre polêmico. Mas cada um sabe de si, cada um sabe onde o seu calo aperta. Então se você quer pensar diferente, mas isso gera aflição, isso causa, a gente, vamos trazer sempre para a psicanálise. O pensar diferente, o quebrar tabus, nem sempre eu consigo, porque eu sou criado de uma forma para ser castrado, né? Onde os meus sonhos são castrados, os meus desejos, as minhas pulsões sexuais, tudo é castrado. Então, quando eu resolvo pensar fora da caixinha, eu resolvo ser diferente, o que acontece? Isso não vai ser aceito. As pessoas vão me criticar. Como é que eu posso querer fazer diferente dos outros? Não. E aí eu reprimo os meus sonhos. E ao reprimir os meus sonhos, sejam eles sexuais, sejam eles de viagem, sejam eles profissionais, sejam eles financeiros, ao reprimir esses sonhos, eu crio angústia dentro de mim. Há algo que eu preciso, necessito fazer, mas eu não tenho coragem para isso. Mas isso era o que a gente estava falando da semana passada. E ao não fazer, eu também vou criar uma angústia. Ao não fazer que eu crio angústia. Ao fazer, eu preciso ter a coragem de assumir que eu quero isso e que eu posso fazer isso. Lógico, sempre há a questão do eu estou prejudicando o outro? Eu estou fazendo mal ao outro? Não, então eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu acho melhor. É minha vontade, é meu desejo. Hoje, voltando no cara do Fusca com o cachorro lá, que sempre eu falo dele. Hoje eu vi que, pelo jeito, eu não abri o áudio, né, do vídeo, só vi as imagens. Fizeram um grafite em uma parede gigantesca, entendeu? Gigantesca, eu acredito que seja São Paulo, do cara, do cachorro e do seu Fusca. O cara que morreu realizando um sonho de viajar pelo mundo de Fusca. A maioria das pessoas, o seu pai, a sua mãe, vai dizer: você é louco, filho. Vai fazer uma faculdade, vira médico, advogado, porque são as coisas que realmente refletem pra gente respeito, né? O padrão normal, eu nascer, estudar, me educar, criar uma profissão, através dessa profissão formar condições para poder ter uma família, e a partir da família ter filhos, envelhecer, ter netos e morrer. E será que essas pessoas que seguiram todo esse protocolo foram felizes, né?
Aí que é a questão, as pessoas precisam parar de querer pensar dentro da caixa e respeitar quem pensa fora, ué. Né? Então, E mas tem que deixar o e outro ser o também, que é. exatamente, viver sem a crítica. Não é porque você não consegue realizar o seu sonho que o outro não tem o direito. E não é porque o sonho do outro é diferente do meu que é errado. Não há certo ou errado. Não há melhor ou pior. Apenas pessoas diferentes. Tanto é que na psicanálise a gente trabalha em cima dessa premissa, não há certo ou errado, o que é o melhor para você. Né? Não tem julgamento, você está certo, você está errado. Está confortável com essa decisão? Foi legal para você? É assim? Então tá ótimo, né? É claro Mas que tem algumas é coisas preciso que... ter uma coragem do cacete para fazer certas coisas. Eu falo assim, dentro do que é lícito, né? Você não vai falar pra Não. pessoa, eu tô afim de matar aquele cara. Não, não é isso, tá, gente? Dentro dos teus sonhos, de realizar, cara, aquilo que você tem vontade, que você acha que é a vida. Né? Fugir do padrão. É difícil assumir essa coragem, porque você vai contrariar muita gente. E lidar com essa crítica é mais difícil do que tomar decisão. Por isso que eu sempre falo, hoje ainda eu coloquei acho que um vídeo sobre isso, né, eu coloquei um status no Lá, Instagram. demorou, mas chegou, a Valéria. Oi Valéria, boa noite, boa noite. Só você pra animar aqui as lives. Dizendo exatamente disso, né? Não desrespeitando os outros, tá, gente? Desculpa. Perdi. O story era sobre a coragem para realizar esses sonhos. Né? E para que a terapia serve? Se a terapia é para gente louca, se a terapia é para quem quer buscar autoconhecimento, se a terapia é para quem quer evoluir. A maioria das pessoas ainda acha que terapia é para louco. Porque quando eu penso fora do padrão, fora da caixinha, eu sou louco. O que eu escrevi lá? Ele dizia o quê? Bu. Bu! Ô, Bu, minha linda! Então, eu sou louco quando eu penso fora da caixinha. Né? Eu sou anormal. E o que é ser normal? É viver sua vida, que a gente falou? Nascer, ser educado, né? Alfabetizado, Nascer, criar crescer, uma reproduzir, profissão, morrer. reproduzir, virar avôzinho, morrer. Porra, que negócio topzão, né? Óbvio que isso vai trazer alegrias, vai trazer felicidade, uma família, mas não tem que ser necessariamente só isso. As pessoas podem fazer diferente, mas por que as pessoas não têm coragem de fazer diferente? E aí por que as pessoas... mas isso não acontece, gente, tá assim, ó. Tá cheio de gente nos consultórios, tá cheio de gente dentro da sessão de terapia, não é só da minha ou da Sheila, não, de todos. De pessoas com os sonhos reprimindo, se perguntando todos os dias: qual o sentido da vida? Ou porque abriram mão dos sonhos, porque tinha que cumprir esses protocolos, e às vezes nem queria. Mas acontece alguns percalços e a pessoa tem que seguir outros caminhos e vai deixando seus sonhos de lado. E aí? Né? E acaba desistindo de viver, né? Então para um minuto e pensa, qual é o seu sonho? O que é que você deixou para trás? Quantas coisas você quis fazer Eu acho até, e não fez por causa do não? Que a pergunta dessa semana e da semana passada seria, né, grande questão aí dessas lives, o que te impede de ser feliz? Eu vou mais longe ainda. O que te impede de conhecer aquilo que te fará feliz?
Porque não é só ser feliz, a felicidade é subjetiva. A maioria das pessoas, e aí a gente se encaixa nisso, porque esses questionamentos também são nossos. Boa noite, coração. O que é que me faria realmente feliz? Mas então, você tem que ter coragem para buscar a sua felicidade, né? Quando você já tem ali, digamos assim, um objetivo, né? O que te impede de ir atrás desse objetivo? Grana! Não só grana, né? Não, no meu caso, estou dizendo. No meu caso. Para de pensar alto. No meu caso, não. Por exemplo, um dos meus sonhos, sempre falei aqui nas lives, um dos meus objetivos que eu quero realizar até os 60 anos, porque já está meio difícil hoje, depois dos 60 vai ser quase, é ir para o Chile, é fazer uma peregrinação de moto para o Chile, se possível sozinho. Entendeu? Só eu e a moto. Se meus filhos quiserem ir, beleza, mas não quero uma galera e puta, não vamos todo mundo, 15, 20 motos, não. Porque é realmente como uma peregrinação espiritual, é uma vivência. Eu quero isso, mas essa viagem entre moto, hospedagem, combustível, alimentação, essa viagem custa 60, 70 pau. Não, mais, com o preço que está a moto hoje, muito mais. É uma brincadeira de quase 80, 100 mil reais. Eu vou fazer. Se eu não fizer, eu vou morrer tentando fazer, porque eu não vou abrir mão do sonho. Mas falta grana. Então, aí eu estou decidido a isso. Ah, mas um velho de 60 anos, catar uma moto e ir pro Chile, Cordilheira dos Andes, deserto do Atacama. Gente, isso é cansativo. E daí? Entrar todo dia no serviço, às 7 da manhã, sair às 6 da tarde, pegar um ônibus, ficar 2 horas dentro desse ônibus, apertado, fedido, subaqueira no teu nariz, gente te encoxando, esfregação, chega em casa, fazer comida, cuidar de filho, marido chega bêbado, mulher briga com você. Isso não é muito mais cansativo? Muito mais. E você passa a vida inteira fazendo isso. É a mesma coisa. Você passa quase 50% da tua vida fazendo isso. Os outros 50% você passa dormindo. E o que te impede de ser feliz? Então, por exemplo, uma outra viagem que eu quero fazer. Essa é por agência, não preciso nem comprar, não vou nem com a minha moto. Eu quero ter uma agência nos Estados Unidos que você chega lá, tem uma variedade de Harley Davidson para você, já te esperando, incluso no pacote. Você escolhe qual Harley que é melhor para você, de acordo com o seu tamanho, peso, tudo isso daí, entendeu? E você faz a rota 66, aí é uma galera, vai todo mundo junto, faz a rota 66. Eu quero fazer. Se eu vou conseguir ou não, é outra conversa, mas eu quero fazer. Entendeu? Então, você precisa ter a iniciativa, os meus sonhos. Né? Mas enquanto isso, eu não consigo. Eu não tenho ainda a minha Harley. Minha Harley usada custa 50 mil. Eu não tenho ela ainda. Então, eu tenho uma outra moto aqui. Eu posso pegar essa moto e dar uma volta até Campinas, até Piracicaba. Eu vou lá, fico na Rua do Porto, entendeu? Participa do encontro de motos. Imagina. Não, encontro de moto não. Entendeu? Imagino que, sei lá, eu estou em outro lugar, mas valeu, eu dei uma volta de moto. Enquanto eu não realizo o grande sonho, eu vou vivendo pequenos sonhos. O que a gente não pode é deixar de sonhar. O que a gente não pode é deixar de viver uma vida com mais sentido. O que ela escreveu? Ela escreveu, vamos aplaudir! A gente não pode viver uma vida sem sonhos. Viver uma vida sem sonhos, você já está vivendo o princípio da morte. E quando isso é muito intenso, muito forte, é o princípio de uma doença chamada depressão. Se você perguntar para qualquer pessoa que sofre de depressão o que faz sentido na vida para ela, ela vai dizer nada.
Se você perguntar para essa pessoa quais são os sonhos dela, ela vai te responder nenhum. Se você perguntar para ela o que faz ela feliz, ela vai te perguntar o que é felicidade. E aí é quando a gente se entrega absolutamente. A Fabiana está dizendo... O sonho é o que move a gente, tá certo, Eliseu? Isso aí, o sonho é o que move a gente. A Fabiana está dizendo que o tema está muito bom. Que legal, é isso aí. Então, mas o que a gente está querendo dizer, pessoal, que não é só sonhar, a gente também precisa, né, mexer os pauzinhos para pelo menos chegar perto do sonho. Tira a bunda da cadeira! Né? Tira a bunda da cadeira e os olhos da televisão. Vai estudar, vai economizar grana, você sabe os meios, né, para conseguir o que você quer fazer, né? O Eliseu, ele vai ter que virar garoto de programa, né? Tô pensando nisso, entendeu? Se tiver alguma oferta aí, vai mandando, entendeu? Mas manda uma ofertinha boa, não... Tô velhinho, né? Já né? Além de na ser meia idade. durante a semana, fim de semana, ele vai fazer o programinha dele aí, né? Ver quem paga mais. Pode até sair salto alto. Mas tem que pagar bem, entendeu? Mas que e daí? seja suficiente para pagar a cirurgia plástica depois. Não é não? É o sonho dele, velho. Não, não é meu sonho, não. Não. Eu tô falando, é o seu sonho ir para os Estados Unidos, ir para o Chile. Você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro para realizar o sonho, entendeu? Eu acho que eu vou abrir mão desse sonho porque pegou uma conversa aí. Essa conversa pegou uma linha que... Entendeu? As brincadeiras, gente. Brincadeiras à parte, é claro que ele não vai se prostituir para realizar o sonho, né? Mas de repente, se tiver alguma senhora idosa, carente, muito necessitada de amor, atenção, entendeu? E um abraço apertado, estamos aí. Né? A viagem para o Chile custa 100 mil, para os Estados Unidos mais 50. Vamos conversando, manda um WhatsApp, tá? Né? Não pode se prostituir em rede social. Se vender assim de forma pública, vai que alguém queira bancar meus sonhos, entendeu? Tô solto, na pista. No seu caso, eu não sei nem o que dizer, né? Porque quando é novinho, tem não é o Sugar Daddy, é Sugar Mama, né? No seu caso, é Sugar o quê? Sugar Vovó. Não, o seu Sugar, né? Porque já passou o doce, porque novinho você não é mais, né? Sei lá, para de falar. Só é minha risada ali. Tá no fone de ouvido, o retorno tá no fone de ouvido aqui, gente. Ó, a única coisa que se ouve aqui é a risada da Sheila. No fone de ouvido a gente consegue ouvir. Né, vai. Ô, gente, ó, vão interagindo aí, né? Vocês não falam nada, coloca aí mais um outro teminha aí pra gente discutir. Tem uma galera legal com a gente no YouTube, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vocês estão aí, né? Mas eu penso que a vida é muito isso, sabe? É o viver os teus sonhos. Para viver os teus sonhos, você precisa conhecê-los. Conhecer os teus sonhos, conhecer a tua vida, conhecer os teus desejos de verdade. O que é que você quer para você. E aí também seguir em frente sem olhar para trás e tapar os ouvidos, né? Porque críticas sempre vão haver, né? Sempre vai ter alguém para abrir a boca para falar alguma merda para você, né? Te criticando. Mas pra que trabalhar tanto? De repente a pessoa, né, ter o sonho, que nem o Eliseu, de fazer uma viagem, mas só com o salário dela não consegue, daí ela vai arrumar um emprego aí, um bico para trabalhar no período da noite, tá lá. Mas não sei por que se mata tanto, né? Ficar juntando tanto dinheiro, não sai, não faz isso, só guarda dinheiro, só guarda... É o sonho da pessoa, criatura, deixa a pessoa em paz. Então, mas... Não ouça críticas. A questão é essa. Por que eu ouço críticas? Porque quando eu faço alguma coisa, quando eu saio do padrão normal, eu incomodo as pessoas. Então, se você estiver ouvindo críticas na sua vida, pode ter certeza que você está fazendo a diferença. Tá. Ninguém chuta cachorro morto.
prego que se destaca, toma martelada. Sempre. Quase gaguejei aqui o negócio. Então, se você está tomando crítica, sinta-se feliz. Você tá Porque de alguma maneira você está incomodando as pessoas, entendeu? E as pessoas não suportam se sentir incomodadas. As pessoas não suportam ver as outras fazendo a diferença. As pessoas não suportam ver as outras lutando por aquilo que elas querem. Idiota. O que a Valéria colocou? Não, ela não colocou. Gaguejou! Esmando com a minha cara. A hora que eu chegar, você vai ver só. O que o Raniel mandou aqui? Se você criticar, você vai ser criticado. Não é bem por aí. Porque senão você entra num jogo também, Raniel. Por que eu vou criticar o outro? Porque quando eu critico o outro, eu estou expressando aquilo que tem de ruim comigo. Quando eu aponto o outro, eu simplesmente estou mostrando o que eu sou e o que eu penso. Não é um defeito do outro, é um defeito teu. A gente vai entender muito isso no bullying. Por que o fortão, o machão, o gostosão, ele vai criticar o mais fraco? Porque na verdade ele se sente um bosta. Ele é um merda e a gente vai encontrar isso em todos os lugares. A gente vai encontrar o bullying na escola, a gente vai encontrar o bullying na empresa, a gente vai encontrar o bullying na família. A pessoa que está te criticando o tempo todo, ele se sente tão merda, tão bosta, que ele precisa criticar o outro para ele poder... não, o certinho sou eu. Eu é que sou bom. Olha a minha vida como é regrada. Olha a minha vida como é perfeitinha. Olha os meus filhos como são os melhores. Olha o meu carro como é bem cuidado, como o meu carro é novinho. Olha o meu emprego como é bom. Foda-se! E a sua cabeça, como é que é? Se você critica tantos outros, é porque você tem que ficar provando o tempo todo para os outros que você é bom. Então, na verdade, você não acredita que você é bom. Você tem que ter a aprovação do outro. Se o outro não te aprovar, você se sente um lixo. Não adianta nada, meu amigo. Você vai passar a vida inteira buscando essa aprovação sem encontrar. Exatamente. Porque a aprovação não vem de você. Esse trabalho que eu e Eliseu a gente faz aqui da terapia toda quinta-feira, recebemos críticas? Óbvio que sim. Mas o que nos mantém de pé, A participação de vocês, os vários elogios, porque também tem dessa, Se você tá seguindo uma meta, você tem um sonho, você tá fazendo o seu caminho, porra, você recebeu uma crítica, mas você tem 1000 elogios, você vai prestar atenção na crítica, pô? Trabalhe por aqueles que acreditam no seu trabalho. Não por aquele Zé Ruela que vai falar alguma coisa para te deixar mal. Por exemplo, gente, vamos entender. É que vocês não conseguem ter noção do estúdio todo como que ele é. Mas a maioria das coisas que eu tenho aqui dentro, eu estou há anos comprando uma coisa, comprando outra, fazendo isso, fazendo aquilo. Só para mexer nesse estúdio, nós fazíamos lá no meu consultório, para mexer nesse estúdio aqui, passei umas 4 semanas fazendo isso, fazendo aquilo, pensando, tendo ideia, a mesa, sabe? Mas para que? Vocês querem ser famosinho? Não, foda-se o famosinho. A gente sempre falou isso, a intenção nossa é exatamente essa, de bater esse papo, de divulgar o nosso trabalho. Divulgar o trabalho, divulgar a psicanálise, divulgar a importância da terapia, mostrar que é possível ser diferente. Isso não significa que a gente é perfeito, porque também a gente fora das câmeras, entendeu? A gente se caga todo de medo, se caga todo de tristeza. Nós somos seres humanos normais. Seres humanos como vocês, entendeu? Todos aí. Mas enfim, isso aqui é um propósito de vida, é um objetivo. Então, eu sempre falo isso nas minhas palestras, sempre. Parece que tem azeite na testa, tanto óleo que solta. Eu sempre falo isso nas palestras. E eu já palestrei tipo para,
2.000 pessoas num dia. Eu vou mudar a vida daquelas 2.000 pessoas que eu palestrei no mesmo dia? Não. Mas eu sempre falo isso. Se alguma palavra minha, qualquer coisa, às vezes uma frase, despertar algo diferente na pessoa, fazer a pessoa falar, caramba, é isso? Porra, o que aquele cara falou? É isso. Se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já vai ter valido a pena. E muito. Já vai ter feito sentido. Entendeu? O que eu não quero, o que eu não posso, é passar pela vida sem fazer nada pelo outro. Sem fazer nada para ser diferente. Para criar situações diferentes, para, sabe, de repente, caramba, fazer a diferença na vida de uma pessoa. E não é à toa que nós estamos nessa profissão, porque essa profissão ela permite que nós façamos isso, que nós olhemos para dentro das pessoas e sabe, a gente consegue olhar para ela de uma maneira diferente, sem julgamento, sem crítica, compreendendo muitas vezes o porquê ela está naquela situação. E aí a gente consegue fazer o processo de levar ela a compreender o porquê ela está nessa situação. Porque não adianta eu compreender, não adianta eu saber de todos os problemas da Sheila e derrubar um monte de conversa em cima da Sheila. Não, é esse que é a beleza da psicanálise, é a beleza da psicologia. É você fazer a pessoa olhar para a vida dela e falar, caramba, é isso. Sair do centro do vendaval e olhar de fora, olhar de cima. A Fabiana tá falando ali, meu sonho é fazer viagens curtas só com a mochila nas costas, em breve vou realizar. Sim, Fabiana. É isso aí. Né? Até que você queira, né? Você é ela que é enfermeira, né? Você podia ficar lendo as mensagens, né? Pra mim não ter que ficar pondo, tirando Nossa, o meu óculos olho tá toda hora. ardendo hoje, não sei se você percebeu, tá irritado da maquiagem hoje, eu tô meio, por isso que eu tô meio assim, gente, ficar com a cara meio assim. É nada, ó. Um fumo bad. Uhum. Quem sabe eu seria mais calma. Se eu não tenho um colírio aqui em casa para emprestar para ela de começar a live, não sei como que seria. Não. Parecia um dragão. E é possível aí, né? Ela que é enfermeira, né? É. Se programa um ano, em um ano, 2, né? Vai tirar férias, né? Porque a gente sabe, quando a gente sai de férias, outro mês não tem pagamento. Mas você se programa para fazer aquela viagem, aí você, né, escolhe o roteiro e vai, filha, vai ser feliz. Né? Então, mas a Fabiana, lembra, há umas lives atrás, ela trouxe a questão do se forçar menos, do trabalhar menos, do viver mais. É o tipo da enfermeira que trabalha 36 horas direto, aí descansa 6 horas, pega o plantão de 36. Se eu estou fazendo isso por um prazo curto, né, porque eu quero, sei lá, trocar de carro, porque até tudo bem, mas aí se eu passar a vida inteira fazendo isso, eu falo, pô, mas caralho, envelheci, não consigo fazer mais isso e não fez tanta diferença. E o que eu fiz na minha vida? Para onde foram todos os meus anos? Cara, isso é sério. Meu, eu fiz 50 anos. Tudo bem que eu sou um pouquinho diferente. Mas a minha cabeça... Em que sentido? É diferente no negócio de não pensar muito igual aos outros. Entendeu? De ser fora do padrão, de ser fora da bolha. Mas na minha cabeça, isso eu tenho certeza que está na cabeça de todo mundo. Eu fiz 50 anos. Na minha cabeça ainda estão as lembranças de quando eu tinha 18. Para mim, isso foi ontem. Para mim também. Passaram-se 30 anos. Se eu estou com 50, se eu tenho muito vivas lembranças dos 18, 20 anos, passaram-se 30 anos. Assim, ó, sem saber exatamente o que foi que aconteceu nesses 30 anos. 32, né? Olha para a sua vida aí. Olha para a tua vida. O que você fez nesses 32 anos? O que você fez nos últimos 30 anos? Cumprir protocolos. O que você fez nos últimos 20, nos últimos 10?
Você teve coragem de ser você? Isso, gente, vou dar um exemplo lá, né? Quando eu fiz a viagem para o Rio de Janeiro 2 anos atrás. Tinha uma coisa que me travava. Eu tinha dinheiro sobrando? Não. Mas eu queria ir com meu filho. Mas a grana não dava. Malemar dava pra mim, quanto mais com o filho. Mas era um sonho meu, Era um sonho meu. Cheguei, sentei com o moleque e falei, ó, você vai ficar chateada se eu for pro Rio de Janeiro, 4 dias, tal, só com mulherada, legal. Ah, não, mãe. Ah, pra quê, filho? Peguei e fui. Era uma coisa que me prendia, era meu sonho, mas assim, você tem que, né, se deixar levar por algumas coisas e deixar algumas travas de lado, porque senão você não realiza, você não faz nunca se você viver sempre em função dos outros, em função de tal situação. Que nem no caso da Fabiana, né? Ela que tem 4 filhos ou não? 2. 2, né? Tem filhos agora, tá, mas vai chegar um momento que ela pode se lascar no trabalho, que nem ela trabalha 36 horas, mas por um tempo, né, programar um tempo, mas para realizar o desejo dela. Aí sim vale a pena você trabalhar desse jeito, porque você sabe que o objetivo é depois você realizar o seu sonho, você curtir da maneira como você quer, né? Aproveitar. Agora não fazer isso a vida inteira, que é o que você está falando, né? Sem propósito, né? Só para cumprir tabela. Se você quer ter dinheiro, se você quer ter muito dinheiro, tenha um motivo para ter muito dinheiro. Olha lá, a Valéria tá falando que ela quer ir pra Marrocos. Aí, Val, eu sei que você quer dançar a dança do ventre lá, né? Bora! Bora, é teu sonho. Chega lá só no Lili. Eu tenho vontade de ir pro Egito. Eu tenho vontade de conhecer Israel. O que você está fazendo para realizar o seu sonho? Essa que é a questão. É porque não é só sonhar. Mas é utopia. Ué, eu prefiro viver na utopia do que nessa vida sem sentido. Pelo menos os meus sonhos me trazem esperança. Você fez sua reservinha de dinheiro? Já fez sua poupancinha, sei lá? Eu tô pensando em pegar pelo menos 1 milhão, uns trocadinhos do que eu tenho guardado. 1 milhão, 1 milhão e pouquinho, pra não ir com muito dinheiro, entendeu? Uhum. E sair fazer, sei lá, viajar aí uns 6 meses pela Europa. Depois eu volto. Maravilha. O problema é que eu vou ter que tirar mais 1 milhãozinho depois da reserva para pagar as contas do mês, entendeu? Sonhar não custa nada. Não custa, né? Olha lá os olhos. Mentira, né? Agora vai querer casar comigo. O Raniel tá dizendo que o sonho dele é ser psicanalista. Bora, cara. É estudar. É estudar. O que te impede? Nada. Nada impede a vida de ninguém. O único que coloca cabresto em você é você mesmo. Não tem. A única pessoa que pode colocar cabresto em você é você mesmo. É só você que tem o poder de se permitir a jogar os teus sonhos, as tuas coisas na lata do lixo. Se você permite que outra pessoa esteja fazendo isso, é porque você está presa aos padrões, a uma vida sem sentido. E o poder é seu, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para você realizar coisas boas, quanto para você também se livrar delas. Né? É óbvio que quando você tem uma família, quando você tem um marido, você tem uma esposa, os sonhos são compartilhados. Né? Ah, porra, meu marido é corintiano. Ele é louco para assistir o jogo do Corinthians ao vivo, lá, pessoalmente, lá no estádio do Corinthians. Cara, ele quer que eu vou junto. Vive o sonho dele. Vive o sonho dele. Porque se você também não viver o sonho dele, como é que você vai reclamar depois quando ele achar um saco ir no shopping com você? Como é que você vai querer reclamar dele quando você quiser ir tomar café da manhã em Águas de São Pedro? Para de criticar quem faz isso. Não, é real. Se eu quero viver os meus sonhos, se eu estou num relacionamento e eu quero viver os meus sonhos, eu também tenho que viver os sonhos do outro. Exatamente. Isso serve para o homem e para a mulher.
Se eu quero que a minha mulher vá comigo assistir o jogo do Corinthians lá, como é que chama o estado do Corinthians? Você é corintiana, né? Eu não. Você tem cara de corintiana. Deus me livre. Se eu quero que ela vá assistir o jogo do Corinthians comigo, ao vivo lá no estádio, eu tenho que ir com ela, porra, tomar café da manhã em Águas de São Pedro. Não é só o que eu quero. Se eu sou sozinho, óbvio, vivo os meus sonhos. Agora, se você também está vivendo de um lado de uma pessoa que só tem egoísmo, que só vive as coisas dele, que só tem interesse nas coisas dele e abandona todos os seus sonhos e faz você também abandonar, será que não é hora de rever essa relação? Exatamente, porque como também a gente disse semana passada, né, com a Vivi, né, não é foda-se pra tudo. Quando a pessoa vive dentro de um relacionamento e vai tudo bem, é tudo legal, a gente tem que abrir concessões, né? E programar algo, não abrir concessões para tudo, mas tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser, né? Reciprocidade é parceria, relacionamento é parceria. Ninguém é melhor que ninguém é parceria. Relacionamento é isso. Galera, tá dando nosso tempo aí. Bora pra casa? Bora. Bora? De novo, lembrando, né? Sempre. Faça a terapia. Se você conhece alguém que está passando por situações de dificuldade, não critica, cala a tua boca. Se você não tem coisa boa para dizer, não diga nada. Porque quando uma pessoa está numa situação difícil, o que ela mais precisa é de alguém que esteja do lado dela. Não precisa nem falar. Às vezes só de estar junto, só ouvir, já vai fazer muito. Se você não tem condições de fazer isso, então, fica quietinho, nem se aproxima, porque você vai estragar a vida dessa pessoa. Agora, se você tem realmente o desejo de ajudar, de ser diferente, cuida dessa pessoa, orienta ela, seja ouvinte, seja acolhedor, ajude ela a ter coragem de procurar um profissional que possa fazer a diferença na vida dela. Ah, mas aquele profissional foi ruim pra caramba. Não, não é que ele é ruim. Muitas vezes não houve empatia, não houve aliança terapêutica, né? Não casou ali. Mas não é que o profissional é ruim. Se não casou, se não deu certo, não é a terapia que não é ruim, que é ruim, e nem aquele terapeuta, psicólogo, psicanalista. Simplesmente não casou. Tenta outra pessoa. Se você foi com um homem, tenta uma mulher, né? E vice-versa, né? Então tem muito disso. Então, o nosso objetivo, né, Sheila, é sempre divulgar a terapia, é trazer essa condição para vocês e trazer um pouco de esperança. Não desista. Vai viver a tua vida, vai viver os teus sonhos. A vida é bonita demais, gente, a gente complica. Nossa, minha língua hoje tá, né? Tá daquele jeito? Como diz aquele cantor, que eu não vou lembrar o nome dele, porque fugiu. O mundo é bom, Sebastião. Nossa, Nando Reis, porra. Você não conhece Nando Reis? Desculpa, você é do pagode, né? Você é do pagode. Desculpa. Isso, vai criticar de novo os pagodeiros, que eles vão cair quanto mais crítica vier, mais gostoso vai ter engajamento. Dá engajamento. Gente, beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Manda suas dúvidas, manda pergunta, manda tudo que a gente vai criando a nossa pauta em cima disso daí também. Por favor, gente, colabora lá na caixinha. Essa semana é uma perguntinha só, né? A gente gosta quando vocês interagem. Eu gosto quando vem aqui e entrega um monte de pergunta. É isso aí. Não? Valeu, um abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Agora, ai. Eu vou derrubar a mesa desse jeito.